Então aqui eu vou ensinar a fazer um desbaste, né? Eu vou abrir um arquivo aqui, qualquer tamanho, só para a gente ter uma noção, né? Ok? Só vou aguardar aqui. Beleza, esse é meu plano de corte aqui, meu arquivo, né? Vamos dizer que eu quero fazer um desbaste de um círculo, só para a gente entender como é que funciona, né? Vou criar meu círculo aqui. Aqui eu consigo colocar o diâmetro, né? Ou o raio, né? Para dar o tamanho certinho, né? Por exemplo, 180, ó. Aí fica o tamanho que eu precisar, né? Dou um clique fora aqui para fixar. Setinha de seleção. Beleza, agora eu posso movimentar onde que eu quiser, né? F9 eu vou jogar para o centro aqui. Beleza, o desbaste eu venho em percursos, novo percurso 2D, desbaste. Aqui em profundidade inicial a gente não precisa mexer em nada. Profundidade final seria a fundura que a gente quer o nosso desbaste, né? Vamos dizer que eu tenho uma madeirinha ali, uma tabinha de 2 centímetros, né? Então eu quero baixar 1 centímetro. Coloco aqui 10, sempre em milímetros, né? Aqui eu vou ter, aqui não precisa mexer mais em nada, né? Só a tolerância ali, eu recomendo deixar esse valor aqui, né? Lista de ferramentas, vou adicionar. Eu consigo fazer esse desbaste com uma única ferramenta, né? Porque ele é um arredondado, então ele não tem uns cantinhos que precisam de uma ferramenta mais fina, aí uma parte maior que para render poderia ser uma ferramenta maior, né? Dá para fazer tudo com uma, sabe? Mas se eu quisesse, eu conseguiria adicionar mais ferramentas. Por exemplo, eu adicionei a de 6, consigo adicionar a de 10, por exemplo, que é maior, né? Ele fica aqui, né? Mas eu vou remover, vou deixar só de 6 para ser mais fácil de entender. Vindo aqui para baixo, a gente tem o passe lateral. Passe lateral seria, por exemplo, eu vou fazer um desbaste nesse círculo, então ele vai começar do centro e vai abrindo, certo? Vai abrindo, ela vai cada vez um pouquinho mais para o lado para ir abrindo. Esse um pouquinho mais para o lado seria esse passe lateral. Recomendo que se sempre deixa meia fresa. Por exemplo, minha fresa tem 6, eu sempre coloco 3, né? Pode colocar 4, 5, né? Até 6. Mas quanto maior esse valor, passando do meio da fresa, mais imperfeição ele vai deixar, sabe? Mais escadinha ele vai, porque ele vai deixar, ele vai fazer essa usinagem, vai deixar lisinho o fundo ali, né? Se for, por exemplo, se eu colocar 6 aqui, ele vai deixar uma rebarbinha entre o encontro de uma passada e outra, sabe? Então por isso eu sempre coloco metade da fresa, vou deixar um acabamento bom e até que a máquina não sofre tanto também, né? Passe vertical, como eu quero que a fundura final seja de 10 milímetros, eu quero tirar isso em, sei lá, 3 passadas, né? Eu coloco aqui 3,5, por exemplo, 3,5. Ele vai fazer a conta ali automática, né? Ele vai dar esse valor para mim. Então, 3 mais 3 mais 3, tipo 3,5 mais 3,5 mais 3,5, tipo, vai dar 3 passadinhas, sabe? Avanço, velocidade de mergulho e eixo, e eu sempre deixo valor alto. Para quê? Para mim poder limitar essas velocidades lá no programa da máquina depois, né? Ou na placa da máquina em si, né? Aqui em raster ou offset, por exemplo, o raster ele vai pegar ou fazer em ângulo, né? Ou na horizontal ou na vertical. Ele vai passar a fresa assim e um pouquinho para cima, passar a fresa assim e um pouquinho para cima, assim, sabe? Ou assim também, né? Para o lado, para cima, para baixo, sabe? Eu gosto de deixar esse offset que já deixa um acabamento melhor. Ele vai começando do centro e vai aumentando, ou das bordas e vai diminuindo, sabe? Aqui a gente tem concordante ou discordante, seria a direção do corte da fresa, né? Para madeira, MDF geralmente não importa muito. Pega mais quando é material de comunicação visual, sabe? Ele deixa um rebarbinho. Aí dá para alterar aqui, né? Ponto inicial fora ou dentro.
Aqui eu gosto de deixar para ela começar sempre do centro e ir expandindo, né? Mas dá para fazer de fora para ir diminuindo para o centro também. Independente, não importa muito, né? Adicionar movimento de rampa. Aqui em profundidade final, independente, não precisa marcar, tá? Adicionar movimento de rampa para fazer uma rampinha. Não entrar no material e já sair rasgando, usinando, sabe? Ela vai entrar como se fosse uma rampinha e começando de leve, vamos dizer assim, né? E aqui o tamanho do material seria a espessura da nossa tábua, que seria 20, né? Aqui não pode mexer em nada, tá? Não pode colocar aqui embaixo, tem que estar aqui em cima. Essa barrinha não pode estar para cima, nem para, sabe? Tem que estar aqui como está o meu. É só colocar o 20 aqui e ok. Ou a medida que for a tua tábua, né? Calcular agora. Ele calculou para mim, ó. Aqui. Ela vai, vamos dizer, ela vai começar a passar aqui, vai vir um pouquinho para o lado e passar aqui. Esse seria o passo lateral, sabe? Por exemplo, eu vou, para entender, ó. Deixa eu dar um aqui. Eu vou aumentar o passo lateral. Vou colocar 6, tamanho da fresa total, né? E calcular agora. Tá vendo que ele distanciou um passe de outro? Ou seja, ele vai muito mais rápido. Porém, vai te dar menos acabamento, sabe? Então, tu tem que ver o que tu precisa, rapidez ou acabamento. Vou colocar com 2 aqui para ver, ó. Viu como deu muito mais linhas, né? Então, assim, é uma coisa ou outra, sabe? Acabamento ou rapidez, né? Meia fresa eu acho que deixa ali no meio termo para os dois, sabe? Ó, aqui eu posso fechar e no caso eu salvaria, né? Só percursos, salvar percurso como, né? A saída geralmente é essa aqui, né? E só salvar. Eu vou fazer um outro caso aqui, eu já volto, tá? Pra gente ver como é que é. Aí aqui eu coloquei uma letra, ó. Deixa eu aumentar o tamanho dela um pouquinho. Ó, coloquei uma letra. Baixar um pouquinho mais o tamanho. Aí. E vou tentar fazer um desbaste nessa letra aqui agora. Vou vir. Só esquece isso daqui, né? Percurso novo. Percurso 2D. Desbaste. Profundidade final, quero que abaixe a 1 também. Então seria 10. Só vem aqui em lista de ferramentas. Coloca a 6. Ó. Normal, que nem vou fazer igual eu fiz no outro, né? Offset. Começar de dentro. Movimento de rampa. E calcular agora. Aí, ó, ele calculou. Tá vendo que a fresa de 6, ela não consegue, por exemplo, passar nessas perninhas aqui, ó. Não consegue por causa da largura da fresa em si, sabe? Então o que eu faço? O que é feito, né? E aqui em lista de ferramentas adicionar ferramentas mais finas que conseguiriam passar aqui, por exemplo, né? Então eu venho aqui em adicionar, vou pegar, por exemplo, essa de 3, ó, né? Seleciono a de 3 aqui, já tá. Passe lateral 1.2, né? Vou deixar isso aqui mesmo, sempre metade da fresa, né? Dá um pouquinho menos, mas não faz mal. Passe vertical 3,5. Vou fazer igual o outro. Ó. Aqui qualquer valor bem alto, não importa. A não ser que seja muito alto, né? Aqui eu vou deixar em offset também, de dentro também, normal. E calcular agora. Agora ele calculou com as duas ferramentas, ou seja, com uma ferramenta mais fina ele vai fazer essa parte aqui, ó, mais fina, né? E com a ferramenta maior ele vai fazer esse desbaste maior aqui. Para salvar, né? É o mesmo esquema, ó, só que ele vai te dar duas fresas, né? Novo percurso 2D, desculpa, salvar percurso com, ó, essa aqui é disso aqui, eu esqueci de apagar, né? Até vou apagar para não dar confusão aqui. Sim e sim. Aí, agora eu vou salvar. Salvar percurso como, ó. Então eu tenho a de 6, que é para fazer aquela parte mais grossa, e eu tenho a de 1 aqui, ó.
Eu vou salvar de 6, na salvar, normal, eu escolho um lugar que eu quiser salvar aqui, né? Salvei, piriri, pará, jogo para cá, pego essa de 1, jogo para cá e salvar. Eu salvo também, dou um nome, né? Beleza, salvei as duas. Ela vai, lá na tua máquina, tu vai usinar a maior. Ela vai acabar de usinar essa de 6 aqui maior. Tu vai tirar a fresa, colocar a mais fina, que é a de 3. Só vai zerar a altura, tipo, que é na superfície do material ali, né? Ou se tu tem probe na tua máquina, né? Só vai fazer o zeramento da altura, não pode zerar os outros eixos, né? Porque provavelmente eles não vão estar no ponto zero certinho, sabe? Zerou a tua altura, é só tu iniciar o arquivo novo da de 3, ele vai fazer só esse pedacinho aqui daí, né? Isso serve para quê? Para dar um acabamento melhor aqui, colocar duas fresas, né? Por exemplo, vamos dizer que esse círculo todo aqui, se tivesse só uma pontinha aqui, só um pinguinho aqui, né? A fresa de 6 não ia dar conta de fazer esse pinguinho, então precisaria de 6 para fazer rapidão isso aqui, ou até fresa maior, né? Fazer rapidão. E a de 3 para fazer esse detalhezinho, entende? Por exemplo, aqui no caso aqui eu poderia ter feito tudo com a de 3, mas eu coloquei essa de 6 só para mostrar, né? Seria para fazer essa parte mais larga aqui do A bem rapidão e fazer os detalhes só com a mais fina, entende? E é isso.